Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Cumprimento a todos mais uma vez com a santa e gloriosa a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que vos cumprimenta mais uma vez, como você já me conhece. Sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, pastor Marcelo. Amém? Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos que me assistem mais uma vez através do YouTube, através das redes sociais, você que está agora nos assistindo, né? Que Deus possa te abençoar grandiosamente, a tua casa, a tua família, que Deus possa abençoar o teu lar, aonde você estiver me assistindo agora, amém? Glórias a Deus. Eu convido você para você pegar a sua Bíblia para nós meditar um texto bíblico da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é tão importante, irmãos, para que nós venhamos meditar. Jesus ele fala na sua palavra. Eu convido você primeiramente, pegue a sua Bíblia aí. Já você que está me assistindo agora, não se esqueça de você se inscrever, viu, meu irmão? Se inscreva aí, dá um apoio aí no canal aí, tá? Mande esse vídeo para frente, porque vai despertar muitas pessoas, tá bom? Amém? Pega a sua Bíblia e abra, aleluia, no livro, louvado seja o nome do Senhor, de Mateus. Mateus, capítulo 24. Se você quiser ler do versículo 1 em diante, você pode ler. Eu somente vou ler aqui o versículo 4, 5. Uma certa vez o Senhor estava ali no Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos. Estava ali falando acerca dos final dos tempos, E ali um dos seus discípulos perguntaram para o mestre: Senhor, quando surgirá essas coisas? Quando surgirá essas coisas? E o Senhor disse: cautelai-vos, não vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Amém? Amados, quanto tempo faz que Jesus falou isso para os seus discípulos? Creio eu que faz mais de 1000 anos atrás. Creio eu que faz mais de 1000 anos atrás que o Senhor lhe falando isso com seus discípulos, E olha o tempo, de lá para cá, Essa passagem continua claramente, Deus nos despertando, porque ele disse: cautelai-vos, Cautelai-vos, não vos engane. Assim como Jesus falou para os seus discípulos, ele fala para cada um de nós que nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos. Lá no versículo 11 do capítulo 24 de Mateus, você vai ver uma passagem lá que Jesus está dizendo também, Porque então surgirão muitos falsos profetas e se enganarão a muitos, E hoje nós estamos vendo, irmãos, o que está acontecendo, em muitos lugares que se diz ser de Deus, lugares que muitos acham que está a presença de Deus e muitas das vezes não está, entendeu? Muitas das vezes não está. Eu não estou dizendo que dentro da sua congregação, você que está assistindo agora aí, não vou dizer que dentro da sua congregação não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo aqui, que eu quero alertar aqui, você, que nem todo lugar
Deus ele pode estar. Eu pergunto para você, vou fazer aqui uma pergunta para você. Você acha que Deus ele está ali, vamos dizer, no ministério que lá eles não tenham um compromisso com a verdade? Você acha que Deus está lá no meio deles? Me diga. Você acha que Deus ele pode estar dentro de um ministério, nome de um ministério, de uma congregação, no meio de um povo, que lá eles não tenham compromisso com a verdade? Ah, pastor, mas a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, lá ele está presente, né? Realmente, a palavra de Deus fala isso. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele está na macumba? Sim ou não? Ele está no espiritismo? Sim ou não? Ele está no candomblé, na magia negra? Claro que não. O Espírito Santo, ele é santo. E ele só está aonde está a santidade, a verdade, né? A Bíblia diz nem todos. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. O que está escrito lá? Né? Nem todos, o que diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem falou isso? Jesus, não foi? Não foi Jesus que falou? Pois é. Então, se ele falou que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles, somente aqueles que faz a vontade do Pai dele que está no céu, que é o meu Pai e o teu Pai também. Se nós somos filhos de Deus, nós somos servos, servimos a verdade, somos filhos de Deus. Lá em 1 João também está escrito, né? Que de criatura passamos a ser chamados filhos de Deus. Aí diz, Senhor, naquele grande dia, no versículo 22 do capítulo 7 de Mateus, Senhor, porventura em teu nome não profetizamos? A gente vê muitos profetizando, né? Não estou contra a profecia não, irmão, viu? Não sou contra a revelação, não. Deus também me usa nessa área aí. Tá? Porventura em teu nome não profetizamos? Porventura em teu nome não expulsemos demônios? E porventura em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? Muitas maravilhas. E aí? Vou me levantar aqui para você, para respirar um pouquinho. Amém? Respirei. Aí no versículo 23 do capítulo 7 de Mateus, aí o Senhor vai dizer assim, ó. Mas eu direi abertamente perante os anjos, perante a igreja, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, que praticava iniquidade. Sabe o que é a iniquidade?
é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele não deixa nós servir a Deus. Você sabia disso? Que a carne, ela luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Só que o espírito tem que ser forte, né? O espírito tem que ser forte. Não é verdade? Então, amados, nem todo lugar Deus ele está. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Não é qualquer ministério que tem os movimentos que eu vou dizer que Deus ele está. Tá? Abre a sua Bíblia também lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1, e você pode ler lá. Eu gosto de pregar, eu gosto de amostrar dentro da Bíblia. Para depois não dizer, o pastor Marcelo falou uma coisa, mas não provou dentro da Bíblia. E eu gosto de provar dentro da Bíblia. O homem de Deus de verdade, ele prova dentro da Bíblia. Tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos, muitos se apostarão da fé, dando ouvido espíritos enganadores e doutrinas do quê? De demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Quantos têm falado mentira por aí, né? Que Deus não se importa com o pecado, que Deus não se importa com a vaidade, né? Que Deus só quer o coração. Jesus não disse lá que iam surgir muitos falsos profetas, não falou? Por que eles não falam a verdade? Porque eles são falsos profetas. O falso profeta, ele não tem compromisso com a verdade. O falso profeta, ele gosta disso aqui, ó. Enganar o povo, né? Vende teu carro, vende tua casa, né? Não é isso que tem ouvido por aí? Vende teu carro, vende tua casa, vende tudo que tu tem e traz para a igreja. Olha, eu não estou aqui dizendo que você não pode ajudar a obra de Deus. Você pode ajudar sim, porque a obra de Deus ela não é sustentada pelo governo, pela política. Não. Ela é sustentada pelos dízimos e oferta dos fiéis. Mas preste bem atenção. Você trabalha, né? Você ganha seu salário, né? Então você tira 10% e honra a obra de Deus com 10% que você do seu salário. Com as suas ofertas, com os seus votos. Isso aí é para ajudar a obra de Deus. Tá? Para ajudar os missionários que vêm para pregar. Para ajudar até os necessitados. Tá bom? Mas não é o que muitos por aí estão falando, não. Para vender tudo. E dá. Estão pegando passagem do jovem rico. Realmente Jesus falou para o jovem rico. Né? Só te falta uma coisa. Pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. Mas eu creio que não era para ele ficar sem nada. Sabe por que o Senhor falou isso para o jovem rico? Porque Deus sabia que o coração dele estava nas coisas materiais. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, onde a traça e o ferrugem destrói. Mas nós devemos ajuntar tesouro aonde? Lá no céu. Onde a traça e o ferrugem não pode destruir. Amém? Onde a traça e o ferrugem não pode destruir. Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz que devemos entrar pela porta estreita,
porque lá que passou é o caminho que conduz para a perdição, e muitos passarão por ele, né? Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele não é riqueza aqui na terra. O Evangelho, ele é salvação de almas, libertação. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que você não pode ter nada. Mas você sabia que a pessoa que tem ganância por dinheiro, ela fica uma pessoa avarenta? Sabe o que é avareza? Dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor também disse: onde está o teu tesouro, também lá está o teu coração. E aí eu pergunto: onde é que está o teu coração? O seu coração está nas coisas do alto ou está nas coisas da terra? Eu estou aqui dentro de um apartamento. Eu poderia agora estar deitado numa cama, bem confortado, né? Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu não me importo com isso aqui. Isso aqui perece. Agora a salvação, ela é em primeiro lugar. Depois de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. Você tem que se preocupar com a sua salvação. Breve este mundo será destruído. O anticristo está vindo aí. O anticristo está próximo, está às portas também. Assim como Jesus está perto de voltar para vir buscar a sua amada igreja, o anticristo também já está às portas. E muitos estão se preocupando, né, com os bens, né, com bens materiais. Com bens materiais. Não podemos se preocupar com os bens materiais. Mas nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação, com Jesus Cristo. O mundo vai de mal a pior, meu amado. Política nenhuma vai conseguir mudar este mundo, você sabia disso? Pode colocar o presidente que quiser. Eu desafio, pode colocar o presidente que quiser. Pode colocar o político que quiser. Não vai conseguir mudar este mundo para melhor. Eu desminto qualquer político. Eu desminto qualquer presidente. Eu desminto qualquer lei que vem dizer que se colocar o fulano, o cicrano, vai mudar para melhor. Isso é mentira. É mentira de quem está falando isso. Não acredite. Muitos têm dado mais ouvido à mentira do que têm dado ouvido à palavra de Deus, à verdade. Lembra que nós lemos lá em 1 Timóteo 4, que nos últimos tempos muitos se apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio pela hipocrisia de homens que falam mentira? Os homens aí estão mentindo para o povo. Estão se colocando na frente de umas câmeras e estão mentindo. Estão falando uma coisa que não vai acontecer. Estão falando uma coisa que não vai acontecer. E muitos têm acreditado. É ou não é? Só Deus para ter misericórdia desse povo. O povo está cego. Não consegue enxergar a verdade. Sendo que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Agora, se você examina a Bíblia e não acredita no que está escrito nela, fica difícil. É um leite derramado. É mesmo que você pegar um copo e 2 litros de água, tirar o fundo do copo e derramar a garrafa com água, nunca vai encher o copo.
Sabe por quê? Porque está sem o fundo do copo. Por que é mais fácil acreditar na mentira do que acreditar na verdade? Muitos estão acreditando na mentira por aí, né? Ah, Jesus vai te dar, vai te fazer milionário. Joga na Mega Sena, né? No carimbó da sorte. Sua sorte é Jesus. Largue o jogo, porque o jogo não é de Deus. O jogo nunca foi de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que gosta de jogos, abandone isso. Isso não é de Deus, tá? Isso não é de Deus. Tem que fazer isso aqui, ó, para ganhar. Tudo que ganha fácil não é de Deus. A não ser que Deus use um coração para te abençoar. Mas jogo nunca foi de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 João, você pode ler aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 15. Está escrito: não vos ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque qualquer que amar o mundo e as coisas que nele há, o amor do Pai não está na vida dessa pessoa. Entendeu? Quantos têm amado o mundo, né? Quantos têm amado os prazeres do mundo, né? Irmãs que gostam de estar num salão de beleza, se pintando, né? Se maquiando. Deus não quer você assim. Deus quer você pura para Ele, sincera. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4 e em diante, diz que os modos das mulheres tem que ser um modo natural, não com joias, com enfeites. Deus não se agrada disso. Isaías capítulo 3, versículo 16 em diante, fala acerca da vaidade. Tem que abandonar o mundo, irmão. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúltero, adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Sabia que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? É inimigo de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, para você não estar sendo inimigo de Deus. Você pode estar sendo inimigo de Deus, sabia disso? Eu não tenho culpa que você não está gostando da mensagem. Eu não tenho culpa se as pessoas não vão gostar dessa mensagem. O meu compromisso é de falar a verdade. Meu compromisso é de anunciar o reino do céu. É de dizer que Jesus está voltando. E que você venha se preparar. Você que não está preparado, se prepare. Se prepare. Porque Jesus vem aí. Lembra lá de Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante? Cerca das 10 virgens. Eu faço uma pergunta. Eram 10 virgens, não era? Por que 5 delas não subiram? Por que 5 delas? Eu faço uma pergunta para você. Por que 5 delas não subiram? É porque elas não estavam preparadas. Elas estavam despercebidas. Elas estavam fazendo a vontade da carne. Elas estavam fazendo a vontade do mundo. Elas não estavam se preocupando com a sua salvação. E quantos muitos estão despreocupados? Quanto muitos estão desapercebidos, não estão se preocupando com a sua salvação, né? É triste. Mas pode mudar.
se você acreditar nessa mensagem, se você guardar essa mensagem no teu coração, aí essa mensagem vai libertar você. Eu estou aqui gravando, com essa responsabilidade, me arriscando a falar para você que o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus que não concorda com o pecado. Ele nunca concordou. Amém? Faça uma análise na sua vida. Preste atenção como é que você está ceando. Como é que você está fazendo a obra de Deus. Será que você está digna de subir nesse púlpito? Será que você está digno de subir nesse púlpito? Muitos têm subido nos púlpitos para pregar em pecado. Deus não quer assim. Deus quer que você esteja com a sua vida no altar. Deus quer que você esteja na presença dele de verdade. Entendeu? Deus quer que você esteja na presença dele de verdade. Ele não quer que você brinque com a palavra dele. Muitos têm brincado com a palavra de Deus. E muitos vão ficar. Porque não têm levado o compromisso a sério com Deus. Têm acreditado nos falsos profetas. Os falsos profetas estão aí para querer enganar você. E Deus me enviou para desmascarar os falsos profetas. Para falar a verdade, para você tomar cuidado com eles. Porque eles estão aí para enganar o povo. Estão em cima das tribunas. Eles estão aí totalmente para extorquear você. Para querer benefícios para eles. E você tem que estar vigilante. Para que você não venha fazer as coisas erradas. Você já leu lá em Mateus, capítulo 22, e o versículo 29? Leia lá. Já leu lá também em Oséias, capítulo 4, versículo 6? Leia lá. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. O homem erra não é porque não sabe ler muito, ou porque não estudou muito, ou porque não tem uma casa na praia, um carro do ano. Não. É por falta de examinar as Escrituras Sagradas. É por isso que o diabo usa essas pessoas para tentar enganar. Mas Deus não quer que você seja enganado. Ele quer que você seja vitorioso. Ele quer ser cheio de conhecimento, ele quer te dar sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: quem não tem sabedoria, que peça a Deus, que Deus dá e não lança em rosto. Todo esse tempo servindo a Deus, eu tenho me esforçado para Deus me dar sabedoria. É muito bom a gente ter sabedoria para não ser enganado. Mateus capítulo 24, versículo 24, para finalizar essa pregação, esse estudo aqui. Sabe o que está escrito lá? Mateus capítulo 24, versículo 24. Nos últimos tempos surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas.
se for possível, enganarão até os escolhidos de Deus. Lembra daquele irmão que estava na doutrina, que praticava a verdade, que andava na verdade, hoje em dia não está mais? Foi enganado. Que Deus tenha misericórdia dessa vida, traga de volta para os caminhos dele. Lembra daquele pastor que pregava a verdade, aquele pastor que pregava a verdade e hoje não prega mais? Foi enganado, foi seduzido. Os tempos, Jesus disse, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Jesus está voltando, amados. Vamos se preparar e vamos estar preparados. Mais e mais. Porque vem coisas aí que muitos não vão suportar. Viu? Tem coisas aí que muitos não vão suportar. A pandemia ainda não passou. O Apocalipse está se cumprindo. Os cavaleiros do Apocalipse, todas as mensagens, tudo que está escrito no livro de Apocalipse está se cumprindo. E muitos estão brincando com Deus. Muitos estão brincando com a verdade. E Deus não quer que ninguém brinque com a verdade. Viu? Você que é um pastor, que está ouvindo esse vídeo, pregue a verdade na sua igreja. Você que é um obreiro, que está assistindo esse vídeo, pregue a verdade na sua igreja. Pregue sobre a santificação. Pregue sobre a vinda de Jesus. Pregue sobre o arrependimento. Pregue contra o pecado. Pare de ficar pregando prosperidade. Pare de ficar enganando o povo. Porque Deus não está se agradando das tuas obras. Você está pensando que Jesus não me enviou aqui para falar agora isso para você? Você que é um homem de Deus, que tem pregado a verdade, parabéns para você. Continue pregando a verdade. Agora você que não prega, me desculpe a expressão, tome vergonha e pregue a verdade. Amém? Deus possa abençoar grandiosamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Que todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Marcelo e a todos. Todos com Deus em nome de Jesus.